Eu vou começar com uma coisa completamente lúdica, que parece fora do que eu quero, mas é absolutamente central para o dia de hoje. Desde o século XIV circula de forma oral na Alemanha um conto de fadas chamado Hansel e Gretel, em português João e Maria. Esse conto de fadas, no início do século XIX, foi escrito por dois pesquisadores, os irmãos Grimm, que colocaram no papel uma história que circulava oralmente, como no Brasil, as histórias do Saci, que só foram coletadas depois por Monteiro Lobato. Eu tenho que repassar brevemente essa história do romantismo alemão, ou seja, do início do século XIX, que conta um caso talvez estranho para os dias de hoje. Um casal de camponeses está passando por uma crise profunda, falta de recursos, fome. É possível que essa história tenha se originado na grande fome do século XIV. Este casal toma uma decisão estranha para o padrão de hoje. Lembrem-se que no século XIV não havia amor dos pais pelos filhos. Essa é uma invenção posterior. Mães e pais não amavam os filhos. Estamos diante de uma crise de comida. Temos que eliminar aqueles que são consumidores e não produtores, as crianças. Os pais levam as crianças até o meio da floresta para abandoná-los e, através de um estratagema do João, ele solta pedrinhas e acha o caminho de volta. Na falta de Waze, João lança a mão de pedrinhas. Os pais, decepcionados, veem os filhos de novo em casa à noite. No dia seguinte, levam mais longe. João, que não tinha conseguido acumular pedrinhas, solta migalhas de pão, mas os pássaros, também famintos, comem, e eles se perdem na floresta. Duas crianças no meio do mato, onde há animais, há frio e há fome. Perdidos, assustados, apavorados, os dois irmãos encontram numa clareira uma coisa maravilhosa, uma casa cheia de glicídios doces. Começam a comer desesperado as paredes de pão de mel, os pirulitos e doces, lembrando que o açúcar era uma iguaria super sofisticada na Europa, até a explosão representada pela América, e principalmente depois o açúcar de beterraba a partir do século XIX. João e Maria estão comendo, mas quem construiu aquela casa de glicídios é uma feiticeira que tem carência de proteína e quer atrair crianças para comê-las. Vejam o que nós temos aqui até agora. Um casal de pais assassinos que duas vezes, ou seja, não cola mais ser culposo, duas vezes tentaram abandonar os filhos e conseguiram na segunda. Crianças que invadiram uma propriedade privada, estão destruindo uma propriedade privada, e uma velha que atrai crianças com o objetivo de atacá-las. João e Maria são trancados e alimentados para ficarem gordos. João e Maria então decidem usar um recurso, mostrar um ossinho de frango para parecerem magros. A velha tem presbiopia, ela não vê bem. E, num descuido, a velha pede o auxílio a Maria. Eu estou narrando a história dos irmãos Grimm, não as versões açucaradas feitas depois pela Disney. Num discurso, Maria empurra a velha dentro do forno e fecha. Os dois não apenas conseguiram matar a mulher que queria matá-los, mas conseguiram matar de forma cruel. Roubam a velha, pegam tudo que ela tinha e retornam aos pais cheio de ouro. E os pais então os recebem felizes, animados, recuperam aquele amor pelos filhos que eles não tinham até então. Você conta essa história para os seus filhos e diz: durma bem, papai te ama. As histórias de contos de fadas são muito brutais nos séculos XVIII e XIX. La Fontaine, Perrault, irmãos Grimm, são muito brutais. Não se trata de um mundo de crianças que não podem ser traumatizadas. Não surgiu a geração mimimi, ainda não tem trauma infantil, não existe bullying, não existe coordenação pedagógica nas escolas, crianças apanham bastante. E essa história conta sobre o mundo real, o mundo de fome, o mundo de estratagemas para sobreviver. Agora vamos pensar nos valores envolvidos. Existe um imperativo categórico, a necessidade. Se eu não fizer caixa 2, eu vou à falência. Se eu não subornar o fiscal, a multa é mais grave. Se eu não subornar o guarda,
eu vou ter excesso de pontos e eu preciso da minha carteira. Esse é o imperativo categórico, a necessidade. Se eu não fizer isso, todos fazem. Se eu pagar bem, meu concorrente paga mal e vai ficar melhor. E existe um valor ético, que é teórico, dever dos pais, vida humana, honestidade e assim por diante. Na verdade, todo choque de ética em qualquer lugar, de João e Maria a Blumenau, de Brasília a Porto Alegre, do Oiapoque ao Chuí, é sempre o choque entre o imperativo categórico e um valor ético. É sempre o choque entre a necessidade daquele momento e a realidade do que eu quero atingir. Neste caso, vamos avaliar os envolvidos num tribunal da consciência. De um lado, João e Maria, 2 filhos capazes de matar uma senhora. Do outro lado, uma senhora que queria comê-los, mas que acabou assassinada. E 2 pais assassinos, que acabaram perdoando mediante muito dinheiro. Não se salva ninguém. Absolutamente ninguém. Num tribunal, isso aqui, se eu tivesse uma delação premiada de um sobre o outro, não sobrava ninguém. As histórias de crianças antigas não falam de um mundo ideal. Não havia ainda Disney, nem o politicamente correto. Ela fala de um mundo que as crianças têm que cuidar para não serem comidas, abandonadas ou mortas. Tem que falar de pais que têm que tomar decisões duríssimas. E tem que falar de senhoras viúvas e meio loucas na floresta, que são confundidas com bruxas pela comunidade, e assim por diante. Este é um mundo real e um mundo duro. E aí vêm os filósofos e falam em valores como ética, respeito, honestidade e assim por diante. Fiquemos com isso na memória. Os valores de cada personagem são valores concretos e reais, são valores absolutamente diretos. Há pouco, conversando com algumas pessoas antes da palestra, eu brincava um pouco com essa característica que é típica de filho de imigrantes como eu, é mais forte no sul do Brasil do que no Nordeste, que é o caráter direto da fala, confundido inclusive às vezes com grosseria. Diante da fala típica brasileira do Recife ou de Salvador, onde a fala é suavizada por talvez, eu verei, quem sabe, a fala interiorana da área alemã do Rio Grande do Sul é direta. Por isso que às vezes eu já ouvi em São Paulo essa ideia de que a diferença entre a araucária e o gaúcho é que a araucária leva 30 anos para ficar grossa. Ao contrário meu e dos meus conterrâneos. O que para alguns é grosseria, para outros é caráter direto. São valores. Valores são distintos. Eu aprendi a estudar fora pela primeira vez na vida, sozinho no inverno na França, com pouco dinheiro, perto do meu aniversário, em pleno inverno europeu. Convidei os colegas para um jantar na minha casa, os colegas de pós, e disse, sexta eu vou fazer um jantar, vocês vêm? E disseram, não. E pronto. E eu com aquela cara, quase começando a chorar no inverno sozinho, mas como assim? Não, não, a gente não pode, é muito em cima. No Brasil a gente diria assim, eu vou ver se vou, mas eu tenho um problema, eu tenho que buscar minha cunhada no aeroporto, aí eu vou ver se eu dou uma passadinha. Mesmo quem não vai no Brasil dá explicação. Isso são valores. Mas esses são valores muito pequenos, comparado com aquilo que eu preciso fazer uma distinção muito maior sobre ética e moral. Ética é um fenômeno filosófico. Ética é um fenômeno criado a partir de uma reflexão grega e que se estende em filósofos seguintes, desde Platão e Aristóteles até Spinoza, Descartes, Kant, e investiga o que dá base aos valores. Moral é muito mais antiga e provavelmente igualmente importante. Investiga as leis dadas por uma entidade divina, pela teologia, as regras dadas e os valores em si. A moral diz, quinto mandamento, não matarás. A moral diz, quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe. A ética pergunta, por que não matar? Não porque alguém disse, não porque foi uma ordem, mas a grande questão ética é o que eu devo fazer independente se ninguém observar. Mesmo que não haja um Deus ou uma autoridade me olhando.
mesmo que não haja alguém superior dizendo que é certo e errado, que é uma grande tradição humana, mesmo que eu não acredite que haja isso, por que é que eu devo fazer? Porque o errado é errado, mesmo que ninguém saiba. Porque é errado trair a esposa ou o marido, mesmo que o crime seja perfeito. Porque é errado fazer algo mesmo que não haja nenhuma testemunha. É uma pergunta um pouco mais difícil. Por isso é muito mais tranquilo ensinar moral e catequese do que ética. Basta eu dizer aquela frase que eu ouvi na infância: Deus te vê. Deus te vê o tempo todo. Que aliás estava no banheiro da minha escola. Deus te vê. Essa ideia, que causa muita psicanálise em mim até hoje, é uma ideia fácil de ser ensinada. Numa grande pintura de Bosch, no Museu do Prado, em Madrid, há uma pintura circular com os 7 pecados capitais e ao centro escrito em latim: Cave, cave, Deus videt. Cuidado, cuidado, Deus te vê. É fácil dizer aos outros que há um ser vendo. É mais difícil dizer independente de alguém ver. Tal questão é errada ou não. Mas o que tem em comum tanto a moral quanto a ética? Ambas tocam no ponto da felicidade. Tanto religiosos como filósofos prometem a felicidade. Uma dada por um ser superior e a outra dada pela consciência tranquila da reflexão racional. Mas ambas não são inimigas, porque ambas nascem da vontade humana de sermos felizes. Ética trabalha com inúmeros valores. Ética debate inclusive questões morais. Ética debate atitudes. Ética debate posicionamentos. Ética vai das pequenas questões do que a gente chama de microfísica da ética, até grandes questões do convívio social. Ética diz respeito a muitas questões, e aqui sim eu tenho que, em todas as palestras sobre ética, falar de uma espécie de pai fundador, independente do tema. Aristóteles dedicou um dos seus muitos livros, apenas um, a seu filho, Nicômaco. E esse livro foi o livro sobre ética. Quando ele dedica um livro ao filho, quer dizer, o que eu quero transmitir ao meu filho são valores éticos. A Ética Nicômaca é um livro curto, fácil de ler, e aqui tem um princípio que eu trago sempre que falo de ética, de Aristóteles. A virtude ética é adquirida pelo hábito, não nascemos com ela. Então ele rompe com Platão e nos diz que crianças podem ser educadas, que todo bebê é amoral. Nenhuma criança nasce com valores. Uma criança clássica é uma máquina de ingerir e expelir coisas. Ela não tem valores, não sabe distinção de nada. Logo, ética tem que ser ensinada. E o primeiro passo aristotélico, e que eu insisto em palestras, ética tem que ser ensinada para filhos, para alunos e para funcionários. Ética não nasce com as pessoas. Ética tem que ser ensinada. E haverá sempre menos ética na medida que eu, pai, eu, professor, ou eu, patrão, seja mais omisso. Quanto mais eu me omitir no campo da ética, ou quanto mais eu for um péssimo exemplo, mais eu estou impedindo o florescer da ética. Ética é um aprendizado, ética não é um dom natural, não faz parte do código genético, ética não é da natureza humana. Os animais não têm ética. Nenhum leão olha para a zebra e diz: não, você é uma zebra mãe de família, hoje eu não vou te comer. Nenhum leão faz uma reflexão ética, porque os animais só têm imperativos categóricos: fome. Eles não fazem reflexão. Não há animais que optam por ser veganos. Não há animais macrobióticos. Um leão não opta: agora eu vou comer só alfafa, porque eu sinto a dor da zebra, não posso mais comê-la. Animal nenhum entra em crise existencial, animal não é depressivo, animal nunca toma Prozac. Os animais são imperativos categóricos puros, passa por cima de tudo. Os seres humanos são diferentes porque, em primeiro lugar, nós, além da natureza, temos um exercício de construção.
Nossa natureza é capaz de adquirir ética e aperfeiçoá-la. Então eu quero partir daqui para ir para um campo totalmente distinto. Nós podemos aprender ética e podemos ensinar. É errado do ponto de vista histórico a pessoa que diz que sempre foi assim. É errado. Vou dar um exemplo absolutamente passageiro. Há 30 anos ninguém usava cinto de segurança neste país. O cinto de segurança se perdia no banco de trás, entrava num buraco negro. A gente nunca sabia onde ele estava. Às vezes ia vender o carro 10 anos depois, ele estava com o plástico ainda envolvido. Quando eu andava de carro com meu pai, a gente brincava dentro do carro e pulava para frente. E não havia nenhuma discussão sobre isso, mas a lei já existia. Nós mudamos. Mudamos mediante educação e coerção, consenso e multas. Nós mudamos atitudes. Há 50 anos, bater numa mulher, uma violência ética inadmissível, era muito mais simples. Não havia delegacia da mulher, não havia lei da Maria da Penha, e o discurso feminista estava pouco presente. Há 50 anos, os cafajestes se sentiam mais à vontade do que se sentem hoje, apesar de continuarem sendo cafajestes. Cafajeste é que nem champignon, brota em qualquer lugar. Mas hoje eles têm mais medo e mais vergonha. Há 70 anos, ser racista não era tão problemático quanto hoje, apesar de já ser uma imbecilidade. Os racistas hoje têm medo, porque racismo é crime inafiançável. As coisas mudam por coerção e consenso. Todos os nossos filhos com menos de 25 anos têm um discurso sobre o uso da água mais racional que a minha geração não teve. Todos os nossos filhos sabem que o sol faz mal. Nós íamos para o sol às 8 da manhã e ficávamos expostos, ainda passando raíto de sol, até o fim do dia. Nós éramos pré-melanoma a vida inteira. Tudo muda quando as pessoas mudam, nada é igual. Para haver equidade e justiça, eu tenho que lembrar que a base de toda justiça é igualdade para produzir a ética. Mas a lei não é absoluta e não é infalível. Mas ela tem 3 características contidas na figura de Tétis, a justiça. Ela é cega, ela é justa por causa da balança e ela leva uma espada na mão, ela é poderosa. Poder, incapacidade de fazer distinção entre as pessoas e a balança através de valores. Estes 3 símbolos da justiça são fundamentais para eu pensar a ética. Não há ética se houver desigualdade, não há ética se houver proteção de alguém e não há ética se não houver força. Toda empresa que implanta um código de ética deu um passo, o primeiro, porém há centenas de outros a serem dados. Os funcionários têm que entender que aquele código de ética não é um papel para eu dar para o estagiário que entra, mas é algo que vai direcionar a política que eu tenho com os meus fornecedores. Inclusive, tomando um caso de uma empresa onde eu estive, rejeitando fornecedores que não se comprometam a abolir trabalhos similares ao escravo. Ou seja, a espada, a cegueira e a balança. Aristóteles fala que há várias virtudes morais, como a coragem, a temperança, a veracidade, a calma, a modéstia. Todas elas são pastilhas no campo da ética. E eu tenho que lutar por todas elas. Não é ético quem é covarde, nem é ético quem é exagerado, que é o oposto à temperança. Não é ético quem é mentiroso, oposto à veracidade. Não é ético quem é vaidoso. Não é ético quem tem raiva ou ira, que levam ao descontrole da ética. Cada um de nós tem um campo desses de virtude e de defeitos. Cada um tem que se controlar num campo específico. Eu, por exemplo, considero um dos meus imensos defeitos o controle da raiva, porque eu tenho que controlar todo o tempo. Todo o tempo. Nunca bati num aluno, mas a vontade, ela é presente. Algumas vezes. Até hoje, 33 anos dando aula, nunca esganei um aluno lentamente, sorrindo. Mas a ideia me ocorre várias vezes na cabeça. Acho uma vitória nunca ter feito isso. Ando no trânsito de São Paulo e nunca matei ninguém, mas não posso andar armado. Se eu andar armado, eu resolverei o problema do trânsito de São Paulo.
Uma arma eu resolvo o motorista, um bastão de beisebol eu resolvo os automóveis. Um dia de fúria é a minha descrição se eu não tivesse o controle do caráter, mas é um controle enorme. As virtudes têm que ser cultivadas, os defeitos têm que ser reprimidos. Eu sou um ser humano, eu tenho todos os defeitos do mundo. Eu sou um ser ético, eu luto para botar esses defeitos para trás, mas estão lá me olhando e sempre me dizendo: hoje você ganhou, mas amanhã eu te pego. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande, às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido, quando as pessoas me dizem: nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares. E passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendi alguma coisa. E aí quem não faz isso diz: nossa, mas como você tem jeito? Não tenho jeito nenhum. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz: nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Ah, mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida. Todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito, mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo. Perspectiva é fundamental, porque perspectiva me dá uma dimensão do ponto onde eu estou em relação aos outros pontos. Perspectiva é um estudo matemático e artístico para mostrar a distância entre os pontos. Perspectiva é aquilo que diz que a cada etapa eu tenho que ver de acordo com uma evolução, uma transformação, como a metamorfose da borboleta. Então vamos dar um pouco de perspectiva. Provavelmente encerraremos o ano com 7% de inflação e um desemprego passando da casa, provavelmente de 10% a 12% da força ativa. Está terrível? Vamos dar perspectiva. Último mês do governo Sarney, 84% de inflação ao mês. Índice acumulado de 4.800%. Dinheiro era garota de programa, fazia overnight, trabalhava à noite. A gente ganhava dinheiro de manhã. Os jovens nem imaginam o que seja um investimento feito às 4 da tarde que de manhã tinha rendido. Vocês nem imaginam o que seja isso.
Nós já tivemos crises econômicas piores do que a atual. 1929, 1989 e 90. O que nós não tivemos nunca é um tal colapso de crise ética e de valores. Isso é inédito no Brasil. Que ser ético e associar a sua marca a um comportamento ético é algo extraordinariamente lucrativo hoje. Que você deve ser ético para reforçar sua marca no mercado, para ter a fama de ser alguém ecológica e socialmente responsável, eticamente intransigente, justo e equilibrado, porque os consumidores querem cada vez mais associar este código de direito de consumidor ao exercício crítico e cidadão. E que esta época de capitalismo selvagem, salve-se quem puder, ainda existe, mas não é mais dominante. Hoje, marcas de cosméticos brasileiros, não cito, seria propaganda, estão com valor maior na bolsa, porque associaram ao seu nome ecologia. E eu compro os produtos deles porque eu não quero destruir o ambiente. Grandes redes de lojas acusadas de terem fornecedores que usam mão de obra boliviana semi-escrava em São Paulo, estão sofrendo boicotes dos consumidores. O consumidor está cada vez mais crítico de tudo isso. E este é um momento que ética entrou no livro caixa. Ética está na planilha Excel. Só para dar uma outra pista para os senhores, tenho assessorado muitas empresas na hora de fazer seu código de ética, implantar um sistema regular de treinamento ético. Bondade das empresas? Também. Em alguns casos, sim. Mas é o setor jurídico que hoje aconselha que se um funcionário for flagrado numa atitude não ética, a empresa pode não ser processada, só o funcionário, porque a empresa vai deixar clara que ela lutou contra aquele comportamento, que passa a ser o comportamento de um funcionário e não da empresa. Código de ética, treinamento ético, ações éticas, hoje são argumento jurídico para separar pessoa jurídica de pessoa física. Mais uma vez, uma vida ética não é uma vida aristotélica, é uma vida que evita conhecer Curitiba. Mais uma vez, é uma vida que faz vocês ficarem tranquilos fora de Curitiba, a não ser quando querem visitar a bela cidade de Curitiba por livre e espontânea vontade. Como me perguntaram no jornal esses dias, quem vai abrir as Olimpíadas? Quem não estiver em Curitiba, né? Aparentemente, não sei quem, mas quem não estiver em Curitiba. Espero que Curitiba tenha bastante espaço, porque pelo jeito que vai, nós vamos ter que construir um puxadinho judicial. A vida ética é a vida válida porque ela faz eu dormir à noite tranquilo. A vida ética é a vida válida porque me faz olhar nos olhos da minha família tranquilo. A vida ética é a vida válida porque ela salva a minha empresa de escândalos. A vida ética é a vida válida porque ela dá lucro, porque ela agrega valor à marca e ela torna a minha marca mais forte. Eu assessorava um banco em São Paulo que tinha um comportamento extraordinariamente ativo na luta contra o preconceito em 5 áreas. Era para idosos, seniors, handicapeus, portadores de deficiência, grupos GLBT, mulheres e negros, isso. E eu dava assessoria para esses 5 grupos. Quando este banco foi comprado por um banco maior, o banco maior manteve o diretor daquele banco no banco maior. Caso único de empresa menor comprada pelo maior, que o diretor da menor se torna o diretor da maior, porque o banco maior entendeu que aquele comportamento era um comportamento que valia a pena investir e somar aquela cultura contra o preconceito. São casos variados e exemplos enormes de sucesso pela opção ética, e isso está crescendo. E eu tenho suspeita que o resultado da crise atual do Brasil será um eleitor e um consumidor profundamente enojado com a falta de ética e escolhendo a partir dessas questões. Mas aí eu preciso lembrar uma coisa que eu nunca lembrei antes, a vaidade.
Para controlar a questão ética, eu tenho que controlar a vaidade, porque vaidade é o pecado fundamental. Vaidade é quando eu me acho diferente dos outros. Vaidade é quando eu me acho muito melhor que todo mundo. Vaidade é quando eu me acho orgulhoso das coisas que eu sou. Neste momento eu passei a me diferenciar negativamente da sociedade, não fazer mais parte dela, e passo a lembrar que eu sou uma pessoa especial. Nós somos especiais, mas somos iguais. Há uma tradição terrível no Brasil, uma tradição de Casagrande e Senzala, de você achar que a lei ou as regras servem para as outras pessoas. Quanto mais alto eu subo, quanto maior o cargo que eu tenho, maior a minha obrigação de servir. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas que querem abrir seu próprio negócio, que é uma empreitada arriscada, que o patrão trabalha mais que os outros. E se ele não fizer isso, ele quebra. O bom patrão é o primeiro a chegar e o último a sair. Se ele começa a fazer final de semana a partir de quinta e voltar na terça à tarde, saiba que o negócio vai mudar de mãos rapidamente.